dias ligamos nossa TV ou olhamos nas redes sociais, nos deparamos com propagandas e anúncios sobre beleza, academia, cosmético, alimentação saudável e vestuário. Na sociedade moderna, há uma crescente preocupação com o corpo. Você aí de casa já ouviu falar na expressão padrão de beleza? No programa de hoje, falaremos sobre os padrões de beleza impostos pela mídia e sobre a importância de valorizar, compreender e cuidar do seu próprio corpo. Eu sou a professora Eni de Educação Física e hoje vamos falar sobre essa máquina tão completa que conhecemos, o corpo humano. Mas afinal, existe o corpo ideal? Essa pergunta é o tema da aula de hoje. Estamos começando mais um Tudo TV. O objetivo da aula de hoje é identificar a influência dos recursos midiáticos na construção da imagem corporal, junto com as transformações científicas ocorridas ao longo dos anos. A habilidade a ser trabalhada é discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios. E para termos certeza que vocês estão participando da nossa aula, não esqueçam de registrar a sua presença, que aparece aqui no QR Code. É super fácil. E para adiantar a nossa atividade, já vai separando aí um caderno ou uma folha em branco, com um lápis ou uma caneta. Vou te dar um tempinho para você separar seu material. Do nascimento ao envelhecimento, nosso corpo segue em constante transformação. Para conhecer e valorizar nosso corpo, é necessário falar dessas transformações que vivenciamos ao longo do nosso desenvolvimento. É importante conhecermos as etapas da vida a partir da evolução e crescimento de cada um. Costumamos considerar que a vida humana é dividida em fases. A infância é a fase que vai do nascimento até os 11 anos de idade. É um período de muita aprendizagem e novidades. Nessa fase, começamos a falar, a andar e com a convivência com outras pessoas, aprendemos regras e limites. Nesse período, somos bastante dependentes das pessoas que vivemos, principalmente dos nossos pais e responsáveis. A fase da adolescência à puberdade é marcada por muitas transições. Essas transformações iniciam-se com as mudanças no corpo. A ação hormonal é a grande responsável por essas transformações. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dos 12 aos 18 anos, vivemos na adolescência. Neste período, vivemos mudanças marcantes do nosso corpo e na nossa mente. Na puberdade, é o momento que mais demonstramos insatisfação com o nosso corpo. Essas mudanças não aparecem sempre na mesma idade e é muito comum não aceitarmos bem as mudanças no nosso corpo. Nas meninas, acontece o aparecimento de pelos, crescimento dos seios, o alargamento dos quadris, o surgimento de cravos e espinhas e a primeira menstruação. Já nos meninos, as mudanças mais evidentes são o nascimento de pelos pelo corpo, o timbre de voz, que engrossa e desafina, o crescimento acelerado do corpo, o aumento da massa muscular e cravos e espinhas apontando no rosto. Se você está passando por algumas dessas mudanças, não se preocupe, todos nós passamos ou passaremos pela puberdade. Apesar da insatisfação com o corpo ser muito comum na puberdade, não significa que essa preocupação não se prolongue pelo resto de toda a nossa vida. Fazer atividades físicas, cuidar do corpo e manter uma alimentação saudável é algo muito positivo. Mas
Quando essa preocupação se torna expressiva, excessiva, levando as pessoas a fazerem dietas inadequadas, atividade física sem suporte, podem ocorrer consequências graves. A partir dos 18 anos, somos adultos. Já depois dos 60, nos tornamos idosos, a tão chamada melhor idade. Assim, o período entre o nascimento e a morte varia bastante de acordo com a espécie e diversos outros fatores, com a qualidade de vida, questões sociais, econômicas e sanitárias. A mídia sempre foi grande influenciadora para a busca desenfreada pelo estereotipo de corpo perfeito. Sabemos que o corpo perfeito, baseado em padrões impostos, não é real. Chamamos de padrão de beleza o modelo de beleza que é considerado ideal em uma sociedade. Mas não é justo eleger um padrão de beleza ideal em um mundo onde as pessoas são diferentes. No Brasil, existe uma variação enorme de cores de pele, tipos de cabelo e estrutura corporal. Além disso, as formas de se vestir também variam muito dependendo da cultura. Observe os corpos que aparecem nessa imagem. São pessoas totalmente diferentes, cada um com as suas características, reforçando a ideia de que não existe só um tipo de corpo e nem o famoso corpo padrão ou ideal. A busca desenfreada de alcançar um corpo extremamente magro ou extremamente malhado pode resultar em alguns transtornos alimentares muito graves. A anorexia é um transtorno alimentar no qual tem a busca implacável por magreza. Leva a pessoa a recorrer a estratégias para perda de peso, ocasionando excessivo emagrecimento. A vigorexia, também conhecida por síndrome de Adonis, é caracterizada pela insatisfação constante com o corpo, em que a pessoa se enxerga muito magra e fraca, quando na verdade é forte, possui músculos bem desenvolvidos, tendo preocupação excessiva com a alimentação e o uso de anabolizantes, que podem trazer riscos para a nossa saúde. Precisamos ter em mente que o foco da atividade física e da alimentação deve ser sempre buscar saúde e bem-estar. Perder peso ou ganhar músculos não devem ser objetivos alcançados a qualquer preço. Cuidar do corpo e da alimentação é super importante, mas ficar como aquele atleta ou como aquela influenciadora digital não deve ser um objetivo comum. É necessário avaliar sempre a individualidade de cada um. Sabemos que os transtornos alimentares afetam predominantemente a população jovem e que apenas os casos mais graves chegam ao conhecimento médico. Você já ouviu falar em biotipo corporal? As características físicas e sua genética são assuntos importantes ao falarmos em treinos e dietas. Assim, antes de existir grandes resultados estéticos, é necessário conhecer a limitação que cada genética impõe. Nos treinamentos individualizados, precisam ser levados todas essas informações em questão: os objetivos, local, disponibilidade e tempo para realizar determinada atividade física e, principalmente, suas características individuais e o biotipo são pontos a serem observados. Biotipo é uma maneira científica que busca classificar determinadas características físicas herdadas geneticamente em cada indivíduo. Assim, de acordo com essas características, é possível classificar o biotipo em ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Daí, observamos que cada tipo
possui também necessidades diferentes, sendo necessário adequar o estilo de vida, a dieta, a frequência, a identidade e o tipo de treino para cada biotipo, de forma a manter a saúde. Sendo necessário adequar o estilo de vida, a dieta, a frequência, a intensidade e o tipo de treino para cada biotipo, de forma a manter a saúde. As pessoas ectomorfas são aquelas que normalmente têm o corpo mais magro, são mais esguias, compridas, têm os ombros mais estreitos e menor percentual de massa muscular. As mesomorfas representam pela figura ao meio, são aquelas que apresentam o corpo mais musculoso, membros superiores mais desenvolvidos e menor percentual de gordura. Já as pessoas endomorfas são aquelas que possuem o formato de corpo mais arredondado, devido ao maior percentual de gordura e são mais baixas. Qual o tipo que se parece mais com o seu? A atividade física e a alimentação balanceada podem modificar a aparência física, mas não muda a genética, ou seja, o biotipo da pessoa. Por isso, ao parar de praticar atividade física e deixar de ter uma alimentação balanceada, pode-se retornar ao biotipo original. Enfim, para identificar corretamente o biotipo corporal, é importante que a pessoa seja avaliada por um profissional de educação física, nutricionista ou nutrólogo, para avaliar as medidas corporais, permitindo identificar as características de cada pessoa e assim saber o biotipo. E por falar em corpo, vejamos o que algumas pessoas pensam sobre o corpo. Foi realizada uma pesquisa com algumas pessoas para saber sobre o corpo ideal. Foram feitas 2 perguntas. Você está satisfeito com o seu corpo? O que você mudaria nele? Acho que todas nós mulheres não estamos satisfeitas com o nosso corpo. E eu sou uma delas. Eu estou tentando fazer um programa de emagrecimento, estou fazendo atividade física, estou tentando fazer uma reeducação alimentar para melhorar aí o nosso projeto de vida, uma vida mais saudável. Sim, estou satisfeita com o meu corpo. Eu mudaria, perderia um pouco de peso. Estou satisfeita com o meu corpo, mas se pudesse mudar, perderia alguns quilos. Estou satisfeito com o meu corpo e não mudaria nada nele. E você, está satisfeito com o seu corpo? Mudaria alguma coisa nele? Lembre-se que o modelo ideal de corpo é o nosso corpo, bem cuidado e saudável. O padrão a ser seguido é você quem define. Com a expansão das mídias sociais e a ascensão dos influenciadores digitais, todos os dias é reforçado o estereótipo de corpo ideal. É aquele que passou por inúmeras cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos, muitas vezes até inalcançáveis. No entanto, para combater esse pensamento, temos que desconstruir o mito de padrão de beleza a qualquer custo. É preciso incentivar e mostrar para o mundo que o corpo ideal é o corpo que cada um acha que deve ser. Depois de tudo isso que estudamos juntos hoje, vamos responder algumas questões sobre o assunto. Para participar deste momento, você vai precisar de uma folha de papel em branco, de um lápis ou uma caneta. Vamos lá! Quais as mudanças podemos perceber no nosso corpo quando chega à puberdade? Vou esperar alguns segundos para você responder.
Vamos corrigir a questão? Então, quais as mudanças podemos perceber no nosso corpo quando chega a puberdade? Nas meninas, acontece o aparecimento de pelos, o crescimento de seios, o alargamento dos quadris, o surgimento de cravos e espinhas junto com a primeira menstruação. Já nos meninos, as mudanças mais evidentes são o nascimento de pelos no corpo, o timbre de voz que engrossa e desafina, o crescimento acelerado do corpo, o aumento da massa muscular, cravos e espinhas apontando no rosto. Pergunta número 2. A busca desenfreada para alcançar um corpo extremamente magro ou extremamente malhado pode resultar em alguns transtornos, e transtornos muito graves. Cite 2 desses transtornos. Vou te dar um tempinho para você responder. Então, vamos à resposta. Vigorexia está associada à preocupação excessiva com a alimentação e o uso de anabolizantes. Já a anorexia está ligada à busca implacável por magreza. Muito bem, queridos estudantes, estamos chegando ao final de mais uma aula. Hoje vimos que nosso corpo muda desde que nascemos até o nosso envelhecimento e que isso é natural. Aprendemos também que cuidar do corpo e da alimentação é super importante. A influência da mídia é tão poderosa que chega a causar transtornos. Observamos as mudanças que as pessoas buscam para alcançar o seu modelo de corpo ideal, cabendo em cada um de nós definirmos qual padrão de beleza que devemos seguir. E para finalizar, não esqueçam de registrar a sua presença aqui no nosso QR Code, que aparece aqui na tela. Espero que vocês tenham gostado e que assistam os próximos programas. E que tal você aí de casa fazer uma entrevista com a sua família, com os seus amigos? Pergunte aos seus familiares se eles estão satisfeitos com o seu corpo, entre outras perguntas relacionadas com o tema. Será um prazer receber o seu vídeo, que poderá ser enviado pelo QR Code que aparece aqui na tela. Estarei aguardando por vocês e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.